Muito bem. Eu não sei se vocês me acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais, mas eu postei um vídeo convidando vocês para estarem comigo nessa quarta-feira. E eu disse o seguinte: está cansada? Está exaurida? Está se sentindo cobrada? Então vem que tem. Vem que tem. Tem alguém aqui ou sou só eu? Deixa eu ver. Está se sentindo cansada? Quem mais? Deixa eu ver, tem mais? Vocês estão... Ah, bom, estou pensando, meu pai, será que o problema sou eu? A gente vive um tempo, vamos dizer assim, um tempo cansativo, né? Fala sério. A gente vive uma vida hoje cercada pela expectativa alheia. Sempre tem alguém esperando alguma coisa de você. Se você é mãe, então, essa cobrança triplica. Ou, no meu caso, quadriplica, né? Um filho, uma cobrança, 2 filhos, 2 cobranças, 3 filhos, 3 cobranças, 4 vezes, assim, vai. Né? A gente se sente exigida. E a sensação que a gente tem é que, por mais que a gente se desdobre, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente fazer o melhor, na nossa profissão, na nossa vida familiar, no nosso ministério, na nossa jornada de vida, por mais que a gente se empenhe, nunca é suficiente. Sou só eu que penso isso ou você também pensa assim? Você também sente assim? E aí eu me deparo com uma palavra maravilhosa do Senhor. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, muito do nosso cansaço passa pelas nossas escolhas. Muito do nosso cansaço passa pela má administração, pela má gestão do nosso tempo, das nossas habilidades, pela desorganização das nossas prioridades. A gente se mete em coisas pensando que essas coisas são importantes, mas na verdade não são. Elas são importantes talvez para o outro. E um outro que nem faz tanta diferença assim na sua vida, e nem quer que você faça diferença na vida dele, mas está pronto a te exigir. Por exemplo, uma exigência clássica. Nós, mulheres, somos exigidas na nossa aparência. Por que a gente não deixa o cabelo branco aparecer? Porque sempre vai estar alguém para fazer: minha filha, vai retocar essa raiz? Que barangada que é essa? Não é assim? Eu me lembro uma vez que eu estava perto de uma mulher e chegou um rapaz bem mais novo do que ela e falou assim: fulana de tal, minha filha, vai retocar essa raiz, vai passar um gloss. Vai passar um gloss. Eu nunca mais eu esqueci disso. Depois que arrumar marido, olha a mentalidade. Então, agora, por exemplo, ninguém fala isso com o homem. Né? Ninguém, meu filho, vai cortar esse cabelo, vai acertar essa barba. Não faz isso. Se o cara deixa a barba toda relaxada, é estilo. Não é? Se a gente deixa cabelo branco, é desleixo. Não é assim? Se o cara deixa uma barriguinha a mais, é saúde, o cara é um bom vivan. Se a gente deixa a barriguinha a mais, olha lá, coitada, põe a cinta, filha. Então a mulher, simplesmente por ser mulher, ela já é exigida. Se a gente não faz a unha, minha filha, que unha horrorosa. Agora pergunta se o homem faz unha. E quando faz, a gente fala que eles são metrosexuais. Não é assim? Nossa, o cara está disputando o creme comigo, eu, hein? Simplesmente por a gente ser mulher, a gente já é mais exigida. A gente é exigida também como mãe. Meu pai. Mãe. Ô mãe. Gente, varia, chama pai. Né? O pai também tem uma função, não é só adorno. Pai também é necessário. Deus criou a família com a liderança paterna. Pai e mãe são importantes no processo. E quando falta um dos dois, a coisa desanda, é difícil demais. Mas os filhos chamam pela mãe. Ô mãe, hoje se eu ganhasse um dinheirinho, cada vez que o menino me chama de mãe, eu estava feita, estava milionária, né? No Dia das Mães rolou um vídeo falando, né? Um cara fazendo uma contratação, não sei se chegou até vocês através do WhatsApp, o cara fazendo uma contratação,
E o emprego era impossível, né? Você tinha que trabalhar com dedicação exclusiva, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você tinha que estar sempre sorrindo, você tinha que estar sempre pronta. Você talvez não pudesse dormir, você também teria que atender, estar disponível durante toda a noite. E você não tem férias, você não tem o 13º, você não tem nada, você não tem salário. Mas peraí, que emprego injusto é esse? Mãe. E mãe é um ser culpado, né? Tudo que a gente faz ainda está pouco. E aí, quando a gente perde as estribeiras, a gente sente culpa. É minha culpa, minha máxima culpa. Tem os psicólogos que falam que a ferida materna... Quer dizer, ainda vai para o terapeuta fala que tudo é culpa de quê? Da mãe. Oh, Jesus, ajuda a gente, Senhor. E agora, com o advento aí dos super-heróis, né? A gente está na fase da renascença dos super-heróis. Então, veio aí os Avengers, a gente acha o máximo. Eu sou fã. Não é assim, né? Quando começa aquele negócio no cinema, você já fica empolgado, né? Porque por super-herói, tudo dá certo. No final, eles resolvem tudo, né? Olha o nome dos caras. O Homem de Ferro. Capitão América. Superman. E aí vai. Mulher, aí vem a Mulher. Maravilha. E ela é maravilhosa mesmo. Não sei se vocês escutaram. Maravilhosa. Dá até raiva. Meu Deus, por que pega uma mulher com tudo assim no lugar? Isso é a minoria, Jeová. Aí os meninos vão assistir a Mulher Maravilha no cinema e vai pensar, eu quero uma mulher dessa. Não vai rolar. E a gente acaba achando que a gente é a super mulher. E a gente nunca fala não. A gente dá um jeito, a gente arruma tempo para fazer a unha, o cabelo, faz a comida, cuida dos meninos, leva na escola, busca da escola e cuida do marido. Além de tudo, tem que estar sempre pronta para o marido. Quer moleza? Senta no pudim. E ainda tem os desdobramentos do ministério, porque se você segue Jesus, você tem que produzir alguma coisa na vida de alguém. Você tem que florescer, você tem que semear. E aí a gente entra nessa neura de que a gente tem que ser uma máquina. E aí a gente olha para a Bíblia e você se lembra de 2 irmãs, Marta e Maria. Marta era a Mulher Maravilha do seu tempo. Marta viu que Jesus chegou com uma charal, não tinha tanque em casa, não tinha pia dentro de casa, não tinha geladeira, não tinha delivery para chamar para o socorro. Ela que se deu conta de se virar e arrumar comida para 12 homens, no mínimo, famintos. Porque caminhavam grandes distâncias a pé. Muita energia demandada. E aí, beleza. E a gente critica a Marta, né? Marta, vou te contar, viu? Mas a gente é tudo Marta. A gente corre, tenta se equilibrar entre a carreira, a família, a beleza, o sexo. Ah, maravilhosa. Só que a gente não tem o cinto da verdade, nem os braceletes prateados, nem a tiara na cabeça com uma estrela. A gente tem muita culpa e exaustão no final de tudo. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu vou dizer para vocês de mim. Anteontem eu tive um chilique. Outra coisa que cansa também é as pessoas pensarem que a Helena Tanuri, ela está um degrau acima. A Helena Tanuri é super espiritual. A Helena Tanuri é mulher igual você é mulher. A Helena Tanuri tem dias de desculpa a palavra, de saco lotado. A Helena Tanuri tem dias que está exaurida. A Helena Tanuri tem muitas expectativas para serem atendidas. A Helena Tanuri está com a fiel escudeira Tia Cida operada há 40 dias, porque tirou o útero. Então a Helena Tanuri lava, passa a cozinha. Helena Tanuri cuida da meninada. Helena Tanuri dá uns tabefe em um e outro, para aconselhar. Helena Tanuri viaja e atende as pessoas. Helena Tanuri é gente. Mas a gente está numa época que a gente precisa de ícones. Então a gente inventa os ícones na nossa cabeça e a gente imagina os super-heróis. Tananã, tananã, tananã. Eu não tenho escudo, eu não tenho bracelete de metal,
Eu sou mortal. Um carro ali que me der uma esbarrada, dependendo do jeito que eu cair, vou para a eternidade na hora. Ou seja, eu não sou superior porque eu sou pastora, porque eu sou ministra, ou porque eu tenho uma sede insaciável por Jesus e estou perseguindo ser parecida com Ele. Então, eu tive um chilique, igreja. Um chilique porque eu estou vivendo um período de muitas exigências. Então, eu vim de 3 viagens internacionais. E o pessoal pensa assim, nossa, Helena, vê o Instagram, pensa, querida, estava na Europa, hein? Nossa, Estados Unidos, hein? Agora Israel, que glamour. Tudo foto, querida. Tudo foto, porque no fundo é muita ralação, fuso horário trocado, comida diferente, um tanto de gente querendo um conselho, histórias bombásticas. O pessoal vem contando umas histórias pra gente que parece que largou uma bomba no seu colo, explode tudo, inclusive seu coração, e depois você tem que rejuntar tudo e ainda fazer cara de paisagem e dar um conselho para essa pessoa que acabou de jogar uma bomba na sua cabeça. É glamuroso para quem vê de fora. Mas a vida do ministro, se ele está levando o evangelho de Jesus Cristo a sério, se ele não está querendo só ser pop, star, gospel, se ele está querendo realmente negar a si mesmo e se dar pelas pessoas, é uma vida árdua, é uma vida difícil. E não menos do que a sua, que tem que lidar com as suas demandas, um patrão chato no seu pé, o menino doente na sua casa, e todas as demandas que qualquer uma de nós mulheres temos. A vida não é fácil, os dias não são fáceis, eu tenho as minhas e você tem as suas. Como eu já disse aqui várias vezes, volto a dizer, o Instagram é uma fábrica de ilusões. Ninguém tem essa vida colorida e perfeita que você imagina que o outro tenha. Todo mundo rala muito, todo mundo se cansa, todo mundo tem dia de querer ficar escondido debaixo da coberta e que os problemas se resolvam sozinhos. Nós somos exatamente iguais. Mas eu não fiz a minha agenda com sabedoria no ano passado. Então, em 15 dias que eu fiquei na Europa, eu ministrei 15 vezes. E eu visitei 8 países. Visitei 8 países é uma fábula. Não visitei 8 países. Eu visitei igrejas, hotéis e estrada. Ai, você foi na França, que lindo. Nem passei perto da Torre Eiffel, querida. A gente vai passando, vai tirando a foto do carro. Ai, que bonito, clique, clique, tchau. Mas as pessoas imaginam que a nossa vida é glamurosa. Aí você sente mal, você come uma comida diferente, você sente mal. Mas daí, você tem que ministrar do mesmo jeito, sorri e acene. Passa a cara de paisagem, né? E eu estou contando para vocês as minhas demandas, mas eu tenho certeza que se eu chamar qualquer uma de vocês aqui, e vocês for dividir comigo a sua demanda, nós vamos chorar. Aquele patrão que pega no seu pé, o seu filho que se desviou do evangelho, e você tem vindo orando, clamando o nome de não sei quem seu que está aqui nesse cálice, porque você acredita que Deus pode mudar a sorte da sua casa. O seu casamento que está por um fio, o marido que já te abandonou, o noivado que foi partido. Cada uma de nós tem um motivo de dor, de tristeza e de exaustão. E por causa dessas muitas demandas, tia Cida se recuperando de uma cirurgia, eu cuidando da casa, administrando os 4 filhos nas suas demandas diferentes. Cada um tem uma demanda completamente diferente. Administrando horários, administrando finanças curtas, dinheiro pequeno, dinheiro curto. Tendo que cuidar tem a República das Saias, então a gente tem que fazer um modelo novo de saia, e como é que compra o tecido, e como é que aprova o tecido. A minha sócia mora lá em São Paulo, e ela tem que comprar, e ela precisa da minha aprovação. E a gente está finalizando um DVD novo, então tem todo um trabalho de pós-produção. Então quando você pensa, agora eu vou sentar e vou dormir, não, você vai sair, vai para o restaurante, você tem que tirar foto, porque o personagem tem uma foto, e você fica até 11 horas da noite no restaurante, tirando foto. E alguém te pede, grava um vídeo para mim que você vem ministrar aqui. E o outro pede, não, vem dar uma entrevista aqui. E você pensa, meu Deus, eu só quero ficar em casa, passar uma trouxa de roupa, porque ela já está se acumulando. E por causa dessas demandas, e mais algumas, que não convém contar aqui, porque não tem nada a ver, eu tive um chilique. Estava lá em Itaúna, com a Sofia, porque a Sofia vai fazer 15 anos. E a filha foi fazer a sessão de fotos, e filha de menina de 15 anos, fazendo aniversário, é igual mãe de Miss.
Ela tem que estar feliz, ela tem que ser as coisas do jeito que ela quer, e você está afim de fincar o pé, e vamos acabar com isso logo, por favor. E eu estava lá, mas eu estava com a cabeça aqui em Belo Horizonte, com tanto de coisa que eu tinha que fazer na minha casa, e com as coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte, e eu pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí o João liga uma vez, me dá uma notícia, liga a segunda vez, me dá outra notícia, liga a terceira vez, me conta um problema, os convites todos deram errado, ia ter que fazer tudo de novo. E na quarta vez que ele falou assim, olha, você vai ter que gravar, não sei mais o que, eu não aguento mais. Eu não dou conta. Comecei a chorar no telefone. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não sou uma máquina, eu sou gente, eu não dou conta, eu não dou conta. Aí a gente desabafa. Mas aí depois que a sua alma quieta, o Espírito Santo vem doce, preciso, e vai falando, Deus é o culpado? Deus é o culpado? Não. O fulano que quer a cena para o DVD é culpado? Não, é um projeto que eu escolhi entrar nele, eu preciso desse projeto. Nós estamos trabalhando arduamente desde novembro do ano passado. Não. A sua sócia da República das Saias é culpada? Não. Eu fiz a sociedade com ela porque eu quis fazer. Seus filhos são culpados? Não. Os meus filhos são herança do Senhor, bendito seja Deus pela vida de cada um deles. Tia Cida é culpada? Não, ela está passando por um momento delicado na vida dela. Teve que retirar o útero. E teve umas complicações, e está tendo que ficar de molho. Então, quem que é culpada? Muitas vezes, os culpados somos nós. E por quê? Porque a gente se auto-sabota, fazendo escolhas erradas, administrando mal o nosso tempo e dando prioridade para aquilo que não tem valor nenhum. Aí eu fui lembrada desse versículo pelo doce Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 34. Mateus capítulo 6, verso 34. E vem aquele versículo como um bálsamo, mas ao mesmo tempo um confronto. O texto de Mateus 6, 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu me lembrei desse versículo. E aí, eu tive curiosidade de olhar todo o capítulo. Continua aí, no capítulo 6. A gente começa o capítulo, dá uma olhada. Esse é o último versículo, não é? Se eu não estou enganado, 34 é o último? Agora olha o primeiro. O primeiro diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E continua no verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que
por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aí ele ensina o Pai Nosso. Olha bem, gente. O que esses primeiros versículos falam com a gente? Da aparência. De parecer alguma coisa. Desde aquela época não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha Facebook, mas o povo já gostava de dar uma parecida para parecer para o outro que era espiritual. E quanta energia a gente demanda nisso. Quanta coisa a gente faz na vida para parecer para o outro que você é bem sucedido. Quantos empregos você está metido nesse? Primeiro, às vezes você está trabalhando, a maioria de nós, na nossa realidade brasileira, a gente trabalha porque a gente precisa pôr comida no prato, pagar o aluguel, pagar a luz, pagar o telefone. Não é assim? A maioria de nós. Mas tem gente que pode viver com menos. Que pode, por exemplo, se dedicar aos primeiros 5 anos de vida dos filhos. E o salário do marido é perfeitamente possível de sustentar essa vida. Mas por que a gente não faz? Porque a gente tem que parecer para a amiga que a gente é forte e poderosa e que a gente não depende de homem. E que a gente se deu muito bem na vida e que a gente tem uma carreira. Então, às vezes, o que você ganha, se você põe na ponta do lápis, você paga para trabalhar. Você gasta com almoço fora, você gasta com roupa, você precisa de mais roupa, você precisa se apresentar bem, precisa de comer fora de casa, o que hoje é muito caro, comer em restaurante hoje é muito caro. E a gente começa, quando vê, é um saquetel furado. Você trabalha, chega em casa exausta, dá os restos que você tem para a sua família, para parecer para os outros que você é bem sucedida. Mas na verdade, quando você põe na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Mas é melhor parecer do que ser. Tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, a pastora Cris, e ela é pastora de uma igreja, cuida de uma congregação, é uma igreja pequena, mas ela faz isso com todo amor e com toda a convicção do seu chamado. Mas ela não vive da igreja, justamente por ser uma igreja pequena. Então, o que ela faz? Ela trabalha durante a semana como babysitter. E ela tem uma filhinha pequena, e ela leva a filhinha dela para o trabalho, e ela cuida do outro garotinho, que regula mais ou menos de idade com a filhinha dela. A filhinha dela é um pouquinho mais velha, o garotinho um pouquinho menor, e ela cuida dos dois durante o dia inteiro. Gente, que alegria é ver os stories dela no Instagram. A diversão, e eu sei que não são só stories, eu sei que é diversão de verdade. Ela manda esses meninos pôr o pé na grama, ela tira esses meninos do telefone, ela tira esses meninos do computador, e esses meninos correm e rolam, e tem infância como eu tive. Gente, eu fazia represa de pedra e barro. Os meninos hoje, as mães não deixam nem pôr a mão no barro, porque falam assim, nossa, pode ter uma bactéria. Eu nadava no córrego, lá perto de casa, escondido da mamãe. Mãe, tu sabes. Cheio de xistose. Nadava no córrego, andava descalço. Subia em pé de manga, chupava manga no pé. Gente, alegria da vida, alegria de viver vida de verdade. Hoje os meninos ficam tudo plastificado. E lá com a pastora Cris, não, a meninada corre e rola na grama, e banho de mangueira, lá agora tá calor, e aí aquele banho de mangueira, e ela se diverte junto, e ela rola com os meninos juntos. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher está aproveitando a vida. Ela está curtindo melhor, porque daqui a pouco os filhos crescem, vão para a universidade, e é outra história, outro capítulo. E a gente está perdendo os melhores capítulos da nossa vida, porque a gente está envolvido na tarefa de parecer por outro. Parecer que você é espiritual, parecer que você é mais santo do que todo mundo, parecer que você e a sua família são um modelo de margarina, parecer que você é bem sucedido, parecer que você ganha bem, parecer que você entende tudo de moda, parecer. E ao invés de ser, a gente parece. Mas quando sacode, a vida sacode, o que nós realmente somos é que vem à tona. A máscara cai, a aparência cai, a bancarrota chega. E aí, tem gente que mete uma bala na cabeça. Porque tem menos? Não, porque não aguenta parecer que tem menos.
Não sabe lidar com o julgamento e com o olhar do outro. Termina o capítulo falando: guarda o seu coração, se preocupe com o dia de hoje. Para que você vai ficar preso, ansioso pelo amanhã? Basta cada dia o seu mal. Mas quando você vê, não começa no encerramento. Você vai no início dessa história. O início dessa história, os primeiros versículos está falando de parecer. De mostrar para os outros o que você está fazendo. Nesse dia que eu dei o chilique, o Espírito Santo começou a me confrontar. Eu falei assim: gente, para que a gente tem Instagram? Instagram é a fogueira das vaidades, gente. É só para a gente mostrar para os outros como é que a gente está bonito, está magro. E é tudo mentira, porque você tira o selfie de cima para aparecer. Não é assim? E a gente sai contando as nossas vantagens. Hoje eu estou em tal cidade, hoje eu estou em tal país. O pessoal me encontra. Ontem eu estava na fábrica de artes, que era a mostra de um recital da minha filha. E eu encontrei com um pastor muito querido. Ele falou assim: tenho te visto, Helena. Te visto pelo mundo. Pensei, você sabe de nada, inocente. Parece glamuroso, mas não é. Tem um lado bacana? Tem um lado bacana, tem um lado interessante, tem um lado interessante, mas tem um lado pesado, tem um lado difícil, tem um lado de renúncia. Tem dias, eu perco casamentos de pessoas que eu amo, eu perco festas de aniversário. E a culpa é do reino? Não, a culpa não é do reino, a culpa é minha. Meu ativismo, a vontade de ser Marta, de fazer para Deus, de fazer para Deus. E aí o Senhor me fala: quanto tempo você tem parado aos meus pés, Helena? Você está trabalhando muito para mim, né, filha? E cadê aquelas nossas conversas longas? As lágrimas derramadas aos meus pés? Você vem agora tão rapidinho. Você vem tão correndo, mal fica para escutar o que eu tenho para te dizer. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Gente, se sua vida está pesada, se a minha vida está pesada, é porque nós não temos nos abastecido em Jesus. Nós estamos tomando o controle da nossa vida, o controle da nossa agenda, o controle da nossa carreira, o controle da nossa família, e nós estamos exaustas. Entrega. Diminui o ritmo. Põe o pé no chão. Senta para conversar. Escuta. Não apenas ouve. Olha no olho. Não liga no automático. Fala: eu te amo, de verdade. Não para parecer legal e gente fina. Sabe quando o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. A gente sempre pensa no pecado, não é? Eu estava pensando outro dia, pessoal, que eu tenho tanta vontade de mandar um bilhetinho para alguém que me fez um bem, sem essa pessoa estar esperando. Eu fico fazendo plano, sabe? Eu vou comprar um vestidinho para bebê que nasceu, e que já está fazendo 2 anos. E vou levar lá, porque essa pessoa é importante para mim. Eu quero, mas eu não faço. Eu comprei para Catarina, filha da Iana Coimbra, 3 vestidos. Ela já vai fazer 2 anos, eu não consegui entregar nenhum. Eu estou tão exaurida que eu não quero receber ninguém na minha casa. Eu amava receber. Eu amava receber. Eu ficava com os meus amigos, o Clay e a Grazi do Diante do Trono, a gente ficava até 3 horas da manhã, conversando, orando, cantando.
E ele falava, agora eu vou embora. Não, não vai não, fica aí mais um pouco. Agora eu não recebo mais meus amigos. Por quê? Porque eu estou cansada. Gente, tem alguma coisa muito errada na maneira como a gente está levando a nossa vida. E a culpa não é de Deus. A culpa é nas escolhas que nós temos feito. A culpa é porque nós não descansamos em Deus. Não buscamos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente não se envolve. A gente faz de quase tudo um pouco. Mas quase tudo mal. A gente não tem tempo para as pessoas, mas a gente fala que está fazendo ministério. A gente não tem tempo para curtir a família, mas fala que a família é prioridade. A gente não tem tempo para ficar aquietada aos pés do Senhor, como Maria ficou, mas a gente fala que ama o Senhor. O Senhor colocou um espelho diante de mim nessa semana. E é duro a gente ver como é fácil a gente entrar pelo caminho do ativismo religioso. Como é fácil a gente entrar nos relacionamentos superficiais e utilitaristas. Como é fácil a gente levar uma conversa inteira sem se lembrar 2 minutos depois do que você falou. Como é fácil a gente sentar na mesa e a gente está tão automático para fazer a oração de agradecimento pelo almoço, que depois da segunda garfada você para pensar, eu orei? A gente está tão no automático. Depois o texto continua, ele ensina a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não está preocupado com o pão que você vai comer amanhã. O Senhor não falou para você orar pelo pão de amanhã, pela roupa de amanhã, pelo vestido da festa. O Senhor falou, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma oração simples, uma oração poderosa. Venha o teu reino. Como é que o reino de Deus vem? O reino de Deus vem através de cada um dos filhos de Deus vivendo como cidadão do reino de Deus. É assim que o reino de Deus é estabelecido. Quando eu vivo sob o governo de Deus, quando você vive sob o governo de Deus, mas a gente vive sob o governo desses tempos, a gente dança conforme a música deste século, a gente faz o que o século manda a gente fazer, a gente veste a roupa que o século promove como moda, a gente tem a cabeça totalmente voltada, a gente coloca todos os artifícios audiovisuais para chamar a atenção dos nossos jovens. Tudo superfície, tudo por cima, porque nunca teve um nível de suicídio tão elevado quanto está tendo agora dentro da igreja. Todo dia tem notícia de um jovem que frequentou a igreja e está se enforcando. Tem alguma coisa errada na maneira como a gente está levando a nossa vida pessoal. E é tempo da gente pisar no freio. Pisa no freio. Volta para a cruz. Se aquiete aos pés do Senhor e receba dele a porção para cada passo, para cada vida, para cada relacionamento, para cada estratégia. A gente está fazendo até a obra de Deus na força do nosso próprio braço, do nosso próprio entendimento, e a gente virou um mercado, a gente virou uma empresa. Resultados. A igreja de Jesus não é uma empresa. A igreja de Jesus é gente lidando com gente. Gente se derramando na vida de gente. Vida com vida. Vida semeada na vida do outro. Vida compartilhada, ombro para chorar, história para contar, sabendo que o outro que vai ouvir não vai te julgar, nem vai sair espalhando o seu segredo.
Gente que vai te dar ombro, que vai te dar colo, que vai te dar ouvido e que vai te dizer a verdade sobre você, mesmo que ela seja difícil de ser dita. Gente que vai chorar junto com você e gente que vai celebrar as suas vitórias. É isso que é ser igreja. Onde a gente se perdeu, onde a gente se distanciou tanto na tentativa de parecer. Parecer que você é santo, parecer que você é espiritual, parecer que você está prosperando na obra. Parecer que a sua família é perfeita. Depois o Senhor ensina sobre o jejum. Ele fala que o nosso jejum também não deve ser anunciado. É tudo num relacionamento íntimo e secreto. Você não sai contando para todo mundo o que rola entre as quatro paredes do seu quarto com o seu marido. Não se você é uma pessoa equilibrada, normal. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus tem coisas que é entre você e Ele. São segredos que o Pai compartilha com você, estratégias que Ele dá para você. Você não precisa provar para ninguém se você está certo, se você está louca, se as suas teorias são as corretas. É intimidade sua com o Espírito Santo, coisas que Ele vai requerer de você, só de você. Porque Ele tem um tratamento individual conosco. Deus não lida com a multidão, Deus lida com cada uma de nós. Com cada um de nós. Depois que Ele nos ensina sobre o dinheiro. Outra fonte de estresse, de cansaço. Essa busca desenfreada pelo ter. Eu tenho que ter sempre mais. Eu tenho que ter 30 pares de sapato, eu tenho que ter não sei quantas blusas de frio, eu tenho que ter uma casa bonita, com uma fachada bonita para todo mundo ver, eu tenho que mudar de carro o ano inteiro. Mentira! Você não tem que nada, você tem que ser a melhor versão que você pode ser, você tem que compartilhar aquilo que Deus tem te confiado nas suas mãos. Você não tem que ter nada para parecer. Se as pessoas gostam de você por causa do modelo da sua casa, da marca da roupa que você usa, ou do carro que você dirige, nunca será seu amigo. Amigo gosta de você quando você está por baixo. Amigo gosta de você com chinelo de dedo. Amigo gosta de você quando você está doente. Amigo gosta de você quando você não tem nada para oferecer. Isso é amigo. São raros, mas eles existem. Ele ensina, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como a gente desperdiça tempo e energia na tentativa de ficar melhor de vida. Aí, por exemplo, no nosso casamento a gente pensa, não, eu quero dar para o meu filho o melhor. Mas o melhor que você quer dar para o seu filho vai tirar o pai e a mãe dele de dentro de casa. Você acha que isso é o melhor? Gente, eu tive uma infância super simples. Como eu disse para vocês, tive poucos brinquedos. Minha mãe se desdobrava para dar para a gente o que ela conseguia dar. Mas a gente teve uma vida muito modesta. E a despeito do que aconteceu no meu passado sobre abuso sexual, eu tive uma infância maravilhosa. Eu brinquei na rua. Eu era daquele tempo que podia brincar na rua até meia-noite nas férias. Eu lembro da minha mãe no portão gritando, Wagner, Alexandre e Leninha, meia-noite, entra para dentro. Coisa simples. Eu lembro que a gente pegava os vagalumes e passava na roupa. Tadinho dos vagalumes. Pegava as bundas dos vagalumes e passava na roupa. Era legal o efeito. Hoje tem glitter. Na época a gente tinha vagalume. As represas. A prefeitura vinha e cavava buraco para pôr as árvores na minha rua. A gente fazia, tampava assim com graveto, jornal, folha, para o povo cair no buraco. Ô Jesus, obrigado que o Senhor me perdoou, Senhor. A nossa diversão era essa. Eu ia passar férias em Sete Lagoas, brincava de Miss, no alicerce da casa que estava sendo construído. A passarela era o alicerce. Brincava de As Panteras, Charlie's Angel. Cada bobeira, a gente
E a gente era tão, tão feliz. E a minha avó, minha mãe, sentava na rua e ficava, pois é, fulano está me dando um trabalho. Ah, mas é assim mesmo, né? Ah, eu passei isso com fulano. Isso passa, boba. Essa fase passa. Terapia. Terapia gratuita. Hoje a gente paga alguém para ouvir a gente. Antes a vizinha ouvia. É maravilhoso. Ainda dava conselho, dava chá. Tem um chá que é bom para isso. Nós nos perdemos, gente, nós nos perdemos da simplicidade, do abraço. Eu lembro, gente, que delícia que era aqui na Lagoinha. Acabava o culto, a gente ficava batendo papo. Ninguém queria tirar foto comigo. Aleluia! Hoje a gente tem que sair correndo porque o povo quer foto. Tem que esconder atrás ali na salinha. O povo quer foto ou quer oração? Você já orou no culto? Você já impôs as mãos? Você já orou, clamou, chorou? Ah, Helena, ora por mim. Ora você. O mesmo poder que opera em mim, opera em você. O mesmo Espírito que move em mim, move em você. Ora você. Por que a gente sempre precisa de um outro? Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é o sumo sacerdote, mas a gente sempre elege um outro sumo sacerdote para representar a gente. Não, porque sua oração é mais poderosa. Não é nada. Porque não sou eu que faço, não é você que faz, é o Espírito de Deus que habita em nós. Então ora em nome de Jesus, crendo, Ele está crendo. E aqui, ó, está aqui nossos pedidos de oração. E o legal disso não é que a Helena está orando, que a pastora Madalena está orando. O legal disso é que todas nós estamos orando juntas. Juntos, que nós temos muitos homens aqui. Sejam bem-vindos, meninos. Tem que fazer o femininos. Mas esse que é o barato, a gente orar como igreja, como corpo. Não é um ser sobrenatural que vai impor as mãos. Não! Isso cansa. Era tão bom. E ali nesse papo ali, um sentava com o outro aí, senta no banco. Vamos almoçar ali? Ah, aí a Rome falou, não tem dinheiro para ir. Né? Estou desempregada, acaba o culto, nem posso comer com o povo porque não tem dinheiro. Não preciso ter dinheiro. A gente divide. Tem não, fulano? Tem não. Fulano também tem não? Tem não. Quanto você tem? Quanto você tem? Vou pagar. Aceita mais transporte, moço? Era assim. Se não tinha dinheiro para ir para o restaurante, então vamos lá para casa. A gente frita uns ovos lá e vai estar tudo certo. Comunhão, simplicidade, pé no chão, relacionamento, olho no olho, verdade, confissão de pecados, libertação, vida. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Não deixe que te roubem a coroa. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça. Receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Retoma, retoma, começa de novo, retoma, faz uma análise. Onde você está errando? Onde você está tropeçando? Será que está demandando muita energia parecer alguma coisa? Vestir? No mesmo capítulo o Senhor continua.
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia, um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E termina o capítulo dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quando Jesus deu o diagnóstico de Marta, ele disse: Marta, Marta, andas ansiosa e avadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu o relacionamento. Ela escolheu a adoração. Ela escolheu estar em contato com Jesus. Ela escolheu olhar para Ele, aprender dEle, ter os seus ouvidos conectados a Ele, ter o coração inclinado à vontade dEle. Ela escolheu a única coisa que é necessária. E Ele prometeu: essa não lhe será tirada. As outras coisas não são tiradas. O status, o poder, o dinheiro, o emprego nos são tirados. Mas aquilo que nós somos e temos em Deus, isso não nos será roubado. Feche os seus olhos. Por que você está tão cansado? Tão cansado? Correndo atrás do quê? Às vezes coisas legítimas, como o ministério. Quando nós servimos ao Senhor, temos um relacionamento com Ele. Tudo que precisa ser feito, será feito. Deus te usa de boca fechada, dentro de um ônibus Ele te usa. Você não precisa de mostrar para ninguém como você é bem-sucedido no ministério. Porque o inferno conhece o seu ministério e o céu também. E isso é o bastante. Ah, Senhor, nos ensina a te amar, não apenas com as nossas canções, não apenas com as nossas intenções. Nos ensina a descansar em Ti, Senhor.